Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Eu me chamo Ronaldo e sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Se por acaso você ainda não é inscrito desse canal, eu peço que se inscreva, me dê essa chance, me dê essa força. Vamos juntos na jornada dos relatos sobrenaturais. Se acaso você tiver algum relato e queira me enviar, aqui na tela vai estar passando o e-mail e também esse e-mail vai estar lá na descrição desse vídeo. Se caso você quiser me enviar, fica à vontade, eu vou ler o seu relato com certeza e bem provável que eu estarei trazendo um vídeo aqui nesse canal com o seu relato. Então, sem mais nada para o momento e também sem enrolação alguma, vamos ao relato. Vigiada pelo lobisomem em Itaparica, Bahia. Olá, meu nome é Adriana e eu sou natural de Feira de Santana, mas há alguns anos eu me mudei para a ilha de Itaparica, na Bahia. A casa onde moro fica numa região mais afastada do centro, cercada por uma vegetação densa que avança até os fundos do terreno. Quando cheguei aqui, logo percebi que o lugar tinha algo diferente. Tinha um clima meio tenso, algo meio macabro. Os vizinhos mais antigos, aqueles que nasceram e cresceram na ilha, tinham o costume de se reunir nas calçadas ao fim da tarde e era comum ouvir relatos sobre coisas estranhas que aconteciam quando a lua cheia surgia no céu. Desde criança eu sempre ouvi os mais velhos falarem sobre lobisomem. Minha avó, que morava no interior, contava que conheceu gente que tinha visto a criatura com os próprios olhos. O que sempre me chamou a atenção era que todas as descrições combinavam entre si, como se estivesse falando da mesma coisa. Diziam que era um bicho grande, peludo, que andava em duas patas e tinha olhos amarelos que brilhavam no escuro. Diziam também que aparecia nas noites de lua cheia, gemia, grunhia e uivava, feito um animal ferido, mas tinha algo de humano, naquele som que arrepiava a espinha de quem escutava. Eu nunca levei essas histórias muito a sério. Sempre achei que eram lendas, causos inventados para assustar crianças ou simplesmente passar o tempo. Mas tudo mudou numa noite de julho de 2017. A lua estava cheia, redonda, brilhante, iluminando tudo com aquela luz prateada que eu sempre gostei de admirar. Eu tinha o costume de ficar na janela do meu quarto olhando para o céu antes de dormir. Era um momento meu, um momento de paz, onde eu simplesmente observava aquele astro imenso e me sentia pequena diante da imensidão do universo. Naquela noite, eu estava ali, parada, em frente à janela, com os braços apoiados no parapeito, olhando para cima. O silêncio era quase absoluto, só quebrado pelo canto de alguns grilos e pelo vento que balançava as folhas das árvores. De repente, senti aquela sensação estranha de estar sendo observada. Sabe quando você tem aquela sensação de que tem alguém olhando, mesmo sem ver ninguém? Pois bem, foi exatamente isso. Um calafrio subiu pela minha nuca e o meu corpo inteiro ficou tenso. Devagar, quase com medo do que ia encontrar, baixei um pouco o olhar e olhei para o quintal, lá embaixo. O meu quarto ficava no segundo andar da casa, então eu tinha uma visão ampla do terreno. No meio da escuridão, entre as bananeiras que cresciam nos fundos, vi dois pontos amarelos brilhando. Eram olhos grandes, redondos, eles estavam fixos em mim. Meu coração disparou. Fiquei ali, congelada, sem conseguir desviar o olhar. Tinha uma parte de mim que queria acreditar que aquilo ali era um cachorro, um gato grande, qualquer coisa que fizesse sentido. Mas no fundo, eu sabia que aquilo era algo que eu não conseguiria e não conseguia realmente explicar. Aquilo não era normal. Os olhos, eles não piscavam, não se mexiam. Eles só me encaravam,
com uma intensidade que me deixava paralisada. Fiquei ali por alguns segundos, talvez alguns minutos, eu não sei dizer ao certo. O tempo pareceu parar, e eu esperava que aquilo se mexesse, que desse algum sinal de vida, mas nada acontecia. De repente, ouvi um barulho vindo lá de dentro de casa, como se algo tivesse caído no corredor. O susto me fez virar a cabeça rapidamente para olhar para a porta do meu quarto. Quando voltei a olhar pela janela, os olhos amarelos simplesmente tinham sumido. A escuridão tinha engolido tudo de novo. Passei o resto daquela noite acordada, sentada na cama, com o coração acelerado. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Tentava me convencer de que tinha sido somente impressão, que a luz da lua tinha criado algum tipo de ilusão, mas eu sabia que aquilo era real. Na noite seguinte, tentei dormir cedo, para esquecer o que tinha acontecido. Mas por volta ali das 2 da madrugada, eu acordei com sede e fui até a cozinha buscar água. A casa estava em silêncio, só o barulho do relógio na parede marcando o tempo. Quando estava enchendo o copo de água, comecei a ouvir um som vindo lá de fora. Era uma mistura estranha de gemido e grunhido, como se fosse um animal sofrendo. Mas tinha algo humano naquilo, que tornava tudo ainda mais perturbador e macabro. Eu larguei o copo na pia e me aproximei devagar da janela da cozinha. O meu corpo inteiro tremia, mas a curiosidade era maior que o medo. Coloquei a mão na tranca da janela, pronta para abrir, mas na hora H eu não tive coragem. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, tudo ficou em silêncio de novo. Na manhã seguinte, assim que clareou, eu fui até a janela do quarto e olhei para o quintal. Foi aí que percebi que várias bananeiras estavam caídas, com as folhas todas amassadas, como se algo pesado tivesse passado por cima delas. As marcas eram estranhas, não pareciam ter sido feitas pelo vento. Resolvi contar tudo para minha mãe. Achei que ela ia pensar que eu estava louca, mas para minha surpresa, ela ficou séria e me disse que também tinha ouvido os mesmos sons, e ao contrário de mim, ela tinha aberto a janela e visto uma coisa grande, escura, com olhos amarelos, saindo do meio da vegetação ali. Na terceira noite, acordei de novo, no meio da madrugada, e lá estava de novo aquele som. Os gemidos, os grunhidos. Eu estava apavorada, principalmente porque o meu quarto era o único que não tinha grades na janela. Fiquei na cozinha escutando, os galhos quebrando e os cachorros da rua inteira latindo, um latido de desespero. De medo, eu esperei o silêncio voltar para abrir a janela da cozinha, mas não havia mais nada, apenas a escuridão. Depois dessas 3 noites, nunca mais eu dormi direito. Hoje, sempre que vejo a lua cheia, sinto o mesmo calafrio. Eu sempre achei que lobisomem era só uma lenda, mas depois do que eu e a minha mãe vimos, não tenho mais dúvidas de que essas criaturas existem de verdade. É isso aí, pessoal. O relato ele vai até aqui. Parando aqui para a gente pensar nesse relato da Adriana, é um pouco de se arrepiar, né? O que eu achei bem interessante nessa história é como as coisas elas foram escalando. No começo ela era super cética, né? E acreditava que tudo era uma lenda, e de repente ela se vê ali naquela situação de ser observada no meio da noite por olhos, 2 pontos amarelos,
E assim, o pior que não foi só uma impressão dela, né? Quando a mãe dela confirmou que também viu a criatura e ouviu aqueles sons macabros, estranhos, aqueles grunhidos, né? Aquela mistura que parecia de bicho com gente, aí o negócio mudou um pouquinho de patamar. Deixou de ser coisa da imaginação e virou uma realidade bem macabra, né? Olha, é bem assustador mesmo. Também achei bizarro foi a parte das bananeiras ali, todas amassadas ali no dia seguinte. Isso prova que não era, né, só uma sombra ou qualquer tipo de ilusão que elas podem ter tido, que realmente tinha algo ali físico, algo pesado, alguma coisa passou por ali e amassou tudo, né? E eu também, se coloca no lugar da pessoa, por exemplo, eu acho que eu não teria coragem de ficar ali escutando aquele bicho andar ou fazer aqueles barulhos, ou simplesmente ele está me olhando. Sinceramente, eu não teria coragem não, mas também a gente não poderia fazer muita coisa a não ser ficar trancado no quarto, esperando que aquilo fosse embora, né? Mas enfim, essa história é uma história que a gente para pensar assim e se pergunta, né, se realmente existem essas criaturas, se esse relato realmente ele foi verdade. Eu sinceramente acredito que há muitas coisas aí que a gente não entende ainda, né? Há muitas coisas aí que a gente gostaria de ver, mas não ver, entendeu? Porque às vezes é melhor a gente não ver, principalmente nessas histórias, nesses relatos de lobisomem, né? Dizem que quem vê preferia não ter visto, né? Mas é isso aí, pessoal. Até aqui o relato, as nossas considerações, né? Mas agora eu quero saber de vocês. O que passou na cabeça de vocês ouvindo isso? Vocês acham que realmente o que elas viram foi mesmo um lobisomem? Ou será que tem alguma outra explicação para esses olhos, para esses gemidos, para esses sons? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo o que você acha. Vamos bater um papo sobre isso. Alguém aí já passou por alguma coisa parecida? Tem algum relato para contar? Se você tiver, claro, me manda aí no e-mail que está na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui, gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta alguma coisa aqui para mim saber que você chegou até aqui. E vamos juntos nessa caminhada, nesse novo formato de vídeo que eu estou produzindo aqui para o canal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite e até a próxima.